Bom, pessoal, nós estamos aqui no cemitério de Piracaia e hoje nós vamos trabalhar principalmente com a figura do Jean Antonin Bata, que era uma espécie de industrial que espalhou a indústria pelo Brasil afora. Ele é uma espécie de Matarazzo tcheco, tá? Ele está sepultado aqui. Aí nós convidamos o professor Luiz, historiador, que vai contar um pouquinho sobre a vida de Jean Antonin Bata. Inclusive ele está com a biografia pronta, né? Depois quem quiser apoiar o trabalho dele aí é só entrar em contato. Boa tarde, professor Luiz. Boa tarde, Eduardo. Então é o seguinte, nós estamos aqui diante do túmulo do Jean Antonin Bata. O Antonin Bata, ele é um personagem que nasceu ainda na antiga Tchecoslováquia, né? Hoje República Tcheca. E ele é um personagem muito rico em história. Você pode estudar o viés do Antonin Bata sobre vários aspectos. O Bata escritor, o Bata músico, o Bata construtor, mas principalmente o Bata empresário. A sua família na Tchecoslováquia remonta à história de fabricante de calçado há mais de 500 anos. Foram um ofício passado de geração para geração, e até chegar no ano de 1908, quando ele e o seu irmão Thomas Bata e uma irmã Ana Bata fundaram uma empresa que no futuro ia se chamar Bata Choice, os sapatos Bata. Eles criaram um sistema de fabricação de calçados parecido com o sistema que o Henry Ford tinha montado nos Estados Unidos. Ou seja, baseado no Taylorismo e depois no Fordismo, o Thomas Bata, que é o irmão mais velho, viajou aos Estados Unidos e trabalhou 2 anos na fábrica do Ford entre 1920 e 1922. Quando ele voltou para a República Tcheca, mais precisamente na cidade de Zlín, onde que eles montaram a sede da Bata Choice, ele se deparou com um problema, que era a fabricação da linha de montagem, as ferramentas, o sistema de corrente, de correias, que não tinha para área de calçados. Já se poderia achar para a área de automóveis, mas não tinha para área de carro. Aí nessa área, o Thomas Bata e o Antonin Bata, eles são empreendedores porque eles criam essas esteiras para fabricação de sapato, eles montam essas esteiras dentro das suas indústrias, cria-se uma cidade industrial, que é a cidade de Zlín, que existe todo o complexo fabril até hoje, e daí, baseado nessa ideia que ele poderia fazer uma cidade em série, ele se espalha pelo mundo. Como que ele vem parar em Piracaia? Ele vai parar da seguinte forma: o Thomas Bata é o irmão mais velho dele, é 22 anos mais velho que ele. Então, o que acontece? O Thomas Bata, na verdade, até em 32, ele é o grande chefe, ele seria o CEO das indústrias modernas, hoje das grandes organizações. E o Antonin Bata era o seu colaborador, o seu braço direito. O que acontece? A empresa vai crescendo e eles começam a espalhar pelo leste europeu. Então eles montam empresas, vamos dizer assim, na Iugoslávia, na Croácia, na Eslovênia, também vão criar uma indústria atravessam, né, o mar e vão criar uma indústria na cidade de Maryland, nos Estados Unidos. Invadem a Europa mais central, montando empresa na Bélgica, na Holanda, na França, e depois também eles vão mais além na Índia, montando uma indústria também na cidade de Batanaguá, na Índia. O que acontece é o seguinte: em 32, o Thomas Bata, ele sofre um acidente, que é o irmão mais velho, um acidente de avião, acidente aéreo, faltando poucos quilômetros para chegar no aeroporto de Zlín. E o Antonin Bata, que é esse irmão mais novo, assume de vez a direção da fábrica. O que acontece? O Antonin Bata, ele era mais inovador, mais moderno, tinha uma cabeça mais ligada para o expansionismo, né? Já baseado no liberalismo econômico, querendo ter suas indústrias espalhadas pelo mundo. Então ele consegue, entre 32 até 39, criar em 37 cidades do mundo uma massa de indústria baseada na cidade de Ceres, como que era. As cidades eram autossuficientes.
Montava-se uma fábrica, uma vila operária, um hotel para solteiros ou para moças, rapazes, que ele chamou... Em Piracaia ainda tem a Vila Operária. Em Piracaia ainda tem a Vila Operária. Vamos terminar naquele pedaço da Europa lá. Ele monta os chama Social House, ou Casa Social, que era para aquelas pessoas que tinham, para os casados e solteiros que vinham do sítio, que vinham daquele período da agropastoril da Tchecoslováquia. Muito bem, baseado nessa ideia de indústria, uma vila operária e um hotel para abrigar essas pessoas que não tinham onde morar, ele monta um modelo e ele convida uma série de arquitetos europeus, inclusive um arquiteto francês muito famoso chamado Le Corbusier, que era o papa dos arquitetos no mundo nessa área de construção, que estava desenvolvendo uma nova forma, que era fazer concreto misturado com tijolos. Né? Se fazia estrutura de concreto e fechava as paredes de tijolos. Essa construção era muito rápida, então ele poderia fazer uma cidade assim, em menos de 1 ano, 2 anos, vilas com 500 casas, grandes galpões. Esse foi o modelo que ele criou, o Jan Tanibata. Acontece o seguinte, estava indo tudo muito bem, segundo os relatórios, as atas de reuniões acionistas, em 1939 fez-se o levantamento, a Bata Chai tinha em 37 países do mundo e um total de 152 mil funcionários. Só na cidade de Slim tinha 14 mil funcionários, ou seja, a cidade de Slim praticamente todo mundo trabalhava no complexo industrial Bata. Nesse meio tempo, ele também desenvolveu outras coisas, ele só fazia calçado, fazia meia, fazia tachinho, fazia prego, fazia portas de madeira para as residências. Ele também começou uma manufatura de indústria ligado a fazer peças de manutenção para avião, para aeronaves. Então, o que acontece? A Bata Chai se expandiu pelo mundo, não só fabricando calçados, mas também fazendo outros tipos de produto. Acontece que em 1939 começa a invasão como estoura a Segunda Guerra Mundial, e Hitler, por causa daquela região dos Sudetos que tem ali na Tchecoslováquia, ele acha que aquele pedaço ali é da Alemanha, ele invade a República Tcheca, né? E nesse meio termo ele tenta cooptar os grandes empresários da República Tcheca para que fabricasse peças de avião para ele e para os tanques do exército alemão. O Jan Tanibata, ele se recusa a esse tipo de coisa, e numa fuga magistral, ele fala para o Golberini, que é o secretário de Hitler, que ele precisava ir até os Estados Unidos para uma feira para vender os seus calçados, que a empresa precisaria na Segunda Guerra fabricar mais sapato, mais botas militares, essas coisas, e ele foge com a sua família para os Estados Unidos, já que lá nos Estados Unidos ele já tinha uma pequena indústria nessa cidade chamada Maryland, administrado por norte-americano lá. Bom, o que acontece? Nesse meio do caminho, quando o Hitler descobre que ele fugiu, o Hitler espalha pela Europa que o Bata era um simpatizante do nazismo. Então, o que acontece? O Bata é considerado um nazista e é colocado numa lista negra na Europa como simpatizante nazista. Mesmo ele estando lá, morando nos Estados Unidos e ajudando o presidente da Tchecoslováquia, que tinha fugido para a Inglaterra assim que o Hitler invadiu a Tchecoslováquia, e ele governava a República Tcheca pela Inglaterra, o Bata fez uma doação de $500 mil para que o governo ausente da Tchecoslováquia continuasse lutando contra o nazismo. Mas mesmo assim não teve chance. O que acontece? O FBI norte-americano, acreditando num monte de documento que o Golberini, que era secretário direto do Hitler, envia para a Tchecoslováquia, também o coloca na lista negra norte-americana como simpatizante nazista. Nesse meio tempo, ele é obrigado a fugir para a América Latina. E o país que ele escolheu para morar é o Brasil. Por quê? E ele acaba morrendo aqui em Piracaia. Acaba morrendo aqui, mas em 1925 ele tinha vindo passar o Réveillon no Rio com a sua esposa, com a Maria Bata, que também está enterrada em Piracaia, e através do consulado brasileiro, de alguns cheques que moravam aqui, ele comprou vastas extensões de terra lá no Mato Grosso, que era a ideia dele no futuro transformar aquilo em grandes fazendas para criação de gado. Qual é o nome do lugar lá? A cidade chama Bataporã. Porque aqui nós temos Batatuba, né? Que é a vila, que era no futuro, ia se chamar. Eu vou chegar nesse pedaço, né? Então, o que acontece?
Lá na cidade que hoje é chamada de Baitaporã, no Mato Grosso do Sul, ele tinha comprado tanto que é quase que meio estado do Mato Grosso hoje, de um dos Mato Grosso. Ele queria produzir muito, criar muito gado, porque na Europa o inverno era muito forte, então a quantidade de sapato que ele produzia no mundo, e naquela época só era couro, não tinha ainda material sintético, ele precisava de muito couro. Então a ideia era também ele ter, aqui na América Latina, grande fornecedor, um ciclo produtor de couro para ele. Então, já que ele tinha aqui as terras no Mato Grosso, ele veio para o Brasil. Só que quando ele chega no Mato Grosso, ele vê que é muito inóspito lá ainda. Na década de 40, 42, o Mato Grosso tinha quase nada. Ele falou, não, eu preciso ficar mais perto do centro, mais adiantado. E veio para São Paulo. Aí ele veio para a avenida, ele fica morando ali na Água Branca há 8 meses, 1514 da Avenida Água Branca, perto de um dos prédios do Matarazzo. Ele aluga o galpão e consegue começa uma pequena fabriquinha lá. Ao mesmo tempo, ele manda um gerente dele aqui para o interior de São Paulo para pesquisar terra onde ele pudesse fazer uma cidade série, cópia da cidade de Slim. E esse gerente dele acaba num determinado dia descobrindo aquele território de Batatuba, que hoje é Batatuba, comunica, o Bata vem para Piracaia e ele compra aquele terreno ali, e em 1940, agosto de 40, ele começa a lançar pedra fundamental, ele começa a fazer a sua vila industrial, o hotel Social House que tem até hoje, está meio depredado, mas está até hoje, e ao mesmo tempo a fábrica. De 41 até 65, o Bata tentou produzir 4 cidades brasileiras, que eram Batatuba, Bataporã, Bataguaçu e uma cidade que chama Mariápolis, que fica no estado de São Paulo. Mas como ele tinha um borderô de um banco suíço, que na época ele tinha 203 milhões de libras esterlinas, ele contou com esse dinheiro para investir no Brasil. Só que quando ele foi acusado de ser um simpatizante nazista, esse dinheiro foi bloqueado. E ele nunca conseguiu trazer esse dinheiro para o Brasil. Então o que acontece? Ele tentou fazer aqui com o próprio dinheiro que tinha com o giro. E chegou uma hora que esse dinheiro acabou. Então ele teve muito problema, até a sua morte em 65, ele sofreu 7 infartos, e no 8º ele faleceu. Depois o seu filho vai assumir em 65, mas ele falece num acidente de carro entre a cidade de Bom Jesus dos Perdões e Atibaia, aqui no estado de São Paulo, e assume no seu lugar a sua esposa, a Maria Bata, e a sua nora, a Helena Catil Bata, e quando em 83 decretada a falência da firma aqui no Brasil, que continua ainda em pendências judiciais, numa massa falida, no processo que já alonga, são 37 anos. É mais ou menos isso. Beleza, então nós vamos continuar a parte 2, aí nós vamos visitar o Hotel Social e a massa falida, e a gente continua a parte 2. Muito obrigado, Luiz, pelas explicações aí.